Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: as coisas vão acontecer quando for da vontade de Deus. Ou você espera, ou você desiste. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti. Nos liberta de nós mesmos. Envia, Pai, Seu Espírito Santo para que tudo possa ser transformado, tudo possa ser renovado. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, Senhor. Você pode passar uma vida inteira esperando alguma coisa, ou você pode simplesmente desistir quando as coisas fogem do controle na primeira oportunidade. Isso vai depender muitas vezes de você. Nem sempre esperar diz que algo vai acontecer, e nem sempre o tempo é garantia de alguma coisa. O mais importante disso tudo é que nós possamos estar alinhados com Deus. Toda espera sem Deus, ela causa dor. Por quê? Porque eu fico ansioso, porque simplesmente eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho a certeza de nada. E essa incerteza, ela é totalmente contra a nossa fé, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E a incerteza, ela vai contra tudo isso que Deus nos ensina, a confiar, a acreditar, a esperar. Só que, será que desistir é uma opção? Depende. Das coisas que não fazem parte do nosso propósito, com certeza desistir é a melhor opção. Porque muitas vezes você vai ficar insistindo em algo que aquilo não faz parte da sua vida. Você vai ficar gastando energia, gastando tempo, gastando a sua saúde em algo que não vai te levar para lugar nenhum. O que às vezes a gente precisa perceber é que algo já morreu e ele não vai voltar à vida. E aquilo já passou e está lá no passado. Não adianta você ficar tentando resgatar, não adianta você ficar querendo provar, não adianta você fazer nada, aquilo não vai mais voltar. E novas coisas precisam acontecer. Coisas que muitas vezes a gente simplesmente não sabe como vão ser, não sabe se vai dar certo, não sabe se vai dar errado. Só que sempre que nós estamos ao lado de Deus, isso pouco importa. E uma coisa que às vezes a gente tem muita dificuldade de entender é que dentro da nossa percepção, a gente acredita que somente a vitória vem de Deus, que o contrário disso não pode vir. Eu vou ler para vocês, eu acredito que essa foi a passagem que me converteu, né? Quando eu estava fazendo um acampamento da igreja, ela foi lida na missa, e essa passagem ela é basicamente uma poesia que eu tinha escrito no passado. E justamente esse transitório entre os dois lados, esse balanço, é que mostra o quanto a obra de Deus ela é flexível e ela aceita o poder de Deus em ambas as situações. Ela está lá em Eclesiastes 3. Eu vou ler para vocês do versículo 1 ao 8, mas eu vou lendo ele meio picado, tá? A passagem ela começa assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O que Deus deixa muito bem claro? Que existe uma ocasião certa. Não vai acontecer no nosso tempo, vai acontecer no tempo que Deus quer, no momento que for certo. E o tempo, ele está atrelado ao nosso propósito. Então não adianta você estar desalinhado com o seu propósito, esperando alguma coisa, achando que aquilo vai acontecer, porque não vai. E percebe agora que vai começar a parte que é mais interessante. Por quê? Porque nessa vida, para tudo existe um tempo. Ninguém vai viver o tempo inteiro no alto e ninguém vai viver o tempo inteiro em baixa. E a palavra começa assim: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las,
tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Percebe que essa história que a gente acredita que tudo vai ser igual, não vai. Da mesma forma que Deus diz, olha, agora você se cala, agora você fala, agora você espalha as pedras, agora você ajunta, agora você abraça, agora você se contém, agora você procura, agora você desiste de procurar. Percebe que dentro de nós, dentro do poder de Deus e da presença de Deus na nossa vida, existe espaço para os dois lados, para a vitória e para a derrota. E nós achamos que muitas vezes dar um passo para trás, perdoar alguém, saber olhar a condição de uma pessoa e tentar ter empatia por ela, olhar dentro da vida dela. Muitas vezes, como a gente costuma falar, ficar com o prejuízo, não tem problema algum. Por quê? Porque a gente percebe que tudo vem de Deus. Ainda quando eu acho que as coisas elas não estão do meu jeito e como eu quero, ainda assim essas coisas elas vêm de Deus. Percebe que dentro da obra de Deus existe espaço para os dois lados. E às vezes você vive aí se achando que nunca nada vai dar certo, que nunca vai chegar o seu tempo. Talvez você já colheu tudo, está na hora de plantar de novo. Talvez você acabou de plantar, está na hora de esperar crescer. E essa espera em Deus, ela não é dolorosa, essa espera em Deus, ela não machuca. Muito pelo contrário, é muito produtiva. Por quê? Porque eu confio em quem eu tenho crido, eu confio no Senhor, eu confio na Sua palavra, eu confio no propósito que Deus tem para minha vida. Você acha que Deus te fez por acaso? Que você foi um erro? Ainda que assim a sua história possa ter começado desse jeito, de uma forma que pareça que as coisas não deveriam ter acontecido, foi exatamente como tinha que acontecer. Não adianta a gente ficar questionando, culpando, sabe? Nós devemos olhar as nossas origens e agradecer, porque tudo aconteceu exatamente como tinha que acontecer. Ah, meu pai separou da tua mãe, da minha mãe. Ah, porque meu irmão isso. Ah, porque minha avó aquilo. Ah, porque não era justo. Porque na escola me fizeram isso. Ah, porque aconteceu tal coisa. Na vida de todo mundo vai ter alguma coisa que aconteceu que saiu totalmente fora. A questão toda é que a vida inteira nós procuramos agradar as pessoas. E hoje nós mudamos o foco. Hoje nós queremos agradar a Deus. E hoje nós percebemos que por muito tempo nós calamos. Por muito tempo nós carregamos um fardo sozinho. E hoje nós não vamos mais ficar em silêncio. Por quê? Porque chegou o tempo de falar. Por muito tempo nós vivemos como se nada fôssemos. Hoje nós descobrimos que para Deus nós temos muito valor. Por muito tempo nós vivemos com medo. E hoje nós descobrimos que nós temos coragem. E você precisa realmente falar aquilo que você sente. Você não é obrigado a ficar carregando o peso e a responsabilidade de tudo. Você não é responsável por cuidar de tudo. Você não precisa ser bom o tempo todo. Até mesmo na palavra de Deus, não seja excessivamente bom e não seja excessivamente mal. Porque se eu viver desse jeito, eu vou acabar sendo injusto. A partir do momento que eu preciso o tempo todo ficar com o prejuízo só para mim, os outros vão acabar sempre se aproveitando de outras coisas. Se a gente notar, existe um tempo de derrubar, mas também existe o tempo de construir. E a mesma pessoa que chora também um dia vai rir. A palavra de Deus lá em Salmos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E cadê essa alegria? A nossa alegria, ela depende do Senhor, não dos fatos nem dos acontecimentos. E uma hora nós vamos ter que se libertar. Uma hora nós vamos ter que sair desse cativeiro. Uma hora essa Páscoa, nós vamos ter que comer ela e sair para o deserto.
E o deserto é lugar de provação, o deserto é lugar de batalha. Para nós chegar na terra prometida, nós vamos ter que conquistar muitas coisas, abrir mão de outras coisas, nós vamos ter que crescer. Essa história dessa vida, por essa vida pautada em coisas, simplesmente em ter, em ser, em depender que alguém te aprove. Lá em Tessalonicenses, Deus diz que se Ele foi digno de te achar digno, o que importa o que os outros pensem? Se Deus já te aceitou pelo que você é, e você ainda continua buscando a aprovação de pessoas que nem conhecem e nem participam da sua vida, não sabem a sua cor favorita, não sabem as músicas que você ouve, não conhecem nada de você. Nada, nada. E você o tempo inteiro vive como se o mundo estivesse te olhando. A maior parte das pessoas não estão nem aí para sua vida. Elas vão falar mal de você independente do que você faça. Elas não vão reconhecer independente do esforço que você tenha. Não importa o que você fez, você sabe por quê? Porque para a vida delas isso pouco importa. O tempo que você gasta é o seu tempo. E não ache que as pessoas vão te reconhecer. E ainda que elas reconheçam, isso pouco importa. O melhor tempo que a gente pode gastar é dentro do nosso propósito. É amando as pessoas, não pelo que elas podem fazer, o que elas podem nos dar, o que elas podem... por interesse. Esse amor, ele é infrutivo. Esse amor, ele não leva nada a lugar nenhum. Nós temos que olhar assim, que dentro da justiça, dentro do que é certo, dentro da igualdade, nós temos que fazer aquilo que Deus toca dentro de nós. Só que uma coisa é fato, não tem como você buscar Deus em quem não busca Deus. Eu partilhei com vocês hoje uma foto que eu criei um hábito dentro de mim que desde 11 de março de 2018, todos os dias eu leio a Bíblia. Eu já estou na 5ª vez que eu estou lendo ela. E hoje completou exatamente 1.500 dias. Você imagina você por 1.500 dias, sem falhar, todos os dias, independente do dia que for, você buscar a Deus. E junto com esse hábito, eu escuto o louvor praticamente o dia todo. Não passa um único dia sem que eu louve ao Senhor. Não passa um único dia sem que eu leia a palavra de Deus, sem que eu faça a minha casa um lugar de oração, sem que eu testemunhe isso na vida de outras pessoas. E essa cruz, ela cria um peso muito grande. Você sabe por quê? Porque as pessoas muitas vezes acham que pelo fato de você acreditar em Deus, você é obrigado a ser feito de palhaço. Que elas vão poder pisar em você, que elas vão poder ser injustas e vão poder fazer o que for e que você vai ficar sempre quieto. Não vai. Nem Jesus ficou quieto quando ele viu sendo feito comércio dentro do templo de Deus. Ele fez um chicote e foi lá. E na palavra de Deus ainda diz lá em Mateus que os nossos piores inimigos serão as pessoas da nossa própria casa. E Cristo diz também, não pense que eu vim trazer a paz ao mundo, eu vim trazer a espada. Que palavras duras. E é justamente isso. É dentro da nossa família que muitas vezes as pessoas que nós mais convivemos é que nós mais nos relaxamos, achando que nós não precisamos demonstrar nada, nem cordialidade, nem respeito, nem amor, nem nada. Muitas vezes é mais fácil amar um estranho na rua que alguém que é de dentro da tua casa. E Cristo, ele não disse isso aleatoriamente. Quando a sua mãe e o seu irmão, eles chegam em um lugar que ele está pregando, e eles vão avisar, olha Jesus, a sua mãe e o seu irmão estão aqui. E Jesus pergunta, quem é a minha mãe e quem é meu irmão? A minha mãe e o meu irmão é quem ouve a palavra de Deus, é quem acredita em mim. Percebe que Jesus, ele cria um conceito de família muito mais amplo. E nós devemos ampliar esse conceito de família. Porque se a gente continuar vivendo com traumas do passado, colocando a culpa em pessoas e achando que a nossa felicidade depende do reconhecimento de alguém, nós vamos viver uma vida infeliz, uma vida que ainda que a gente cresça, com o tempo o nosso corpo se torne velho, a nossa mente ela vai estar se aprisionada a um espírito de criança. Então Cristo não disse nada dessas coisas de forma aleatória. E não é isso que Deus está dizendo, que não amem a sua família. Muito pelo contrário, um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Mas ele deu uma visão muito maior de família. Nós, enquanto família, somos todos.
E todos nós viemos de Deus, e o nosso amor tem que se estender a todas as pessoas, do que viver preso simplesmente em um conflito existencial, como se a culpa de toda a nossa vida tivesse origem na minha infância. Isso não pode mais ser assim. Nós temos que crescer. Nós temos que crescer. Lá em Coríntios, Deus também diz que antes nós víamos as coisas como uma imagem distorcida. E realmente, essa imagem ela vem distorcida. Distorcida pela cultura, distorcida pelos nossos hábitos, pelos estudos, pelos filmes e por tudo. Por uma ciência que tenta tirar todo o poder de Deus. A ciência, ela explica o que Deus faz, mas ela não pode fazer o que Deus faz. Ela pode muitas vezes explicar por que chove, mas ela não pode fazer chover. Ela pode entender por que existe a doença, mas ela não pode curar o corpo. Se ela pudesse, não existe gente que não se curava tomando um remédio. Tudo era eficaz e eficiente. Aquilo que Deus permite, é porque Deus permite. Não é porque o homem foi muito esperto ou muito capaz. E nós temos que começar a pontuar dentro da nossa vida um limite. Tudo tem um limite. E como diz lá em Eclesiástico, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E quem te amar, vai amar você no tempo que você tiver. Não pelas coisas que você faz, porque o amor ele não depende de coisas. Ele não depende de fatos. Olha, eu te amo enquanto você satisfazer os meus interesses. Enquanto você me servir, enquanto você fizer o que eu falo, eu te amo. Se você não fizer, eu não te amo mais. Olha, eu te dou enquanto você for obediente. Tá? Isso é pagamento. Senão, não... Que amor é esse? É o amor de Deus? Ou é o amor de pessoas que tentam controlar e exercer poder sobre a tua vida? Nós temos que tomar uma decisão. Qual vai ser a forma que nós vamos viver daqui para frente? Da forma que Deus ensina, sendo servos do Criador ou sendo escravo de pessoas? Independente de quem sejam essas pessoas, nós devemos sim servir com amor. Mas antes do amor tem que vir a justiça. Antes do amor tem que vir Jesus. Antes do amor tem que vir tudo. Da mesma forma que lá em Mateus diz: aquele que ama mais seu pai e sua mãe não é digno de mim. Aquele que ama mais seu filho do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e me segue não é digno de mim. Pois o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro se ele tiver que perder a sua alma no final? E tudo isso que eu estou dizendo, por mais escândalo que pareça, está escrito na palavra de Deus. E eu já passei por essa passagem diversas vezes, e cada vez que eu passo as coisas ficam mais claras. Na primeira vez parecia um escândalo, na segunda não, porque nós vamos ter que passar por esse caminho, entre o tempo de nascer e o tempo de morrer. Mas durante todo esse tempo, adorar o Senhor não é uma opção. Não existe um tempo de adorar e um tempo de não adorar, um tempo de orar e um tempo de não orar. Esse tempo é o tempo todo. Se você quiser se sentir vivo, se você quiser se sentir útil, se você quiser se sentir livre, viva como se o Senhor fosse a única coisa que você tem nessa vida, porque você vai descobrir ao longo do tempo que Ele é. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês não desistam, que você saiba esperar, que você procure o teu propósito, que você enfrente os seus medos, que você enfrente os teus demônios, que você expulse todo o mal da sua vida, que você não conviva com aquilo que te destrói, que você remova todo tipo de hábito que seja ruim, todo vício, toda droga e tudo aquilo que destrói a tua saúde, tudo aquilo que é compulsivo, tudo aquilo que você faz mais do que o necessário. Tira esse hábito de reclamar, esse hábito de culpar, essa síndrome de coitado, essa síndrome que o mundo inteiro te odeia e te persegue, que os outros te invejam. O que você tem para se invejar? O que você tem para os outros querer? Pelo amor de Deus, se coloca no seu lugar. Sabe, vamos crescer que não dá mais espaço para essa criança que chora, esperar que alguém pegue no colo, querendo atenção, só sabe reclamar. Vamos começar a servir, vamos começar a adorar, vamos começar a dar, porque é dando que se recebe. Amém? Bom dia.